Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa espécie de receita. A receita que cria as paisagens tão diferentes, tão incríveis que existem no Brasil. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça. Como é que pode, num país só, existir uma floresta tropical imensa, super úmida e, ao mesmo tempo, uma savana bem seca? O que é que explica essa variedade toda? Pois é, a chave para entender esse mistério foi encontrada lá nos anos 60. E quem fez isso foi um geógrafo brasileiro genial, chamado Aziz Absaber. Ele criou um conceito que chamou de domínios morfoclimáticos. Parece um nome complicado, né? Mas no fundo, a ideia é como se fosse uma receita. A receita de como uma paisagem se forma. E essa receita tem 5 ingredientes principais: o relevo, o clima, a vegetação, o tipo de solo e a hidrografia, ou seja, os rios. O mais legal é que um ingrediente influencia diretamente o outro. O relevo, por exemplo, mexe com o clima. O clima define o tipo de planta que vai nascer ali. E tudo isso junto cria um solo específico e desenha os rios. É uma interação constante. E com base nessas combinações, Absaber mapeou 6 grandes domínios aqui no Brasil, cada um com a sua própria receita, com a sua cara. Para a gente ver como isso funciona na prática, que tal comparar dois desses domínios que são, assim, o oposto um do outro? De um lado, a gente tem o gigantesco domínio amazônico, a maior floresta equatorial do mundo. E do outro, o domínio do Cerrado, que é a nossa savana brasileira. E aqui a gente vê a receita em ação. Olha que demais! Na Amazônia, os ingredientes são clima equatorial, super úmido, com um relevo de terras baixas. O resultado, uma floresta super densa. Agora no Cerrado, a receita é outra. Clima tropical, com uma estação bem seca, e um relevo de planaltos, os famosos chapadões. O resultado disso, uma vegetação de savana com aquelas árvores mais baixas, retorcidas. Só que essa receita natural não é mais a única. Nos últimos séculos, entrou um ingrediente novo e muito poderoso nessa mistura: a atividade humana. Para entender o impacto disso, vamos olhar para um domínio específico, o dos mares de morros. Ele se estende por boa parte do nosso litoral e tem esse nome por causa do relevo, né? Um monte de morros arredondados que parecem ondas. E ali existia uma floresta lendária. Era a casa original da Mata Atlântica, um dos lugares com a maior biodiversidade do planeta. Mas hoje, a gente descreve a Mata Atlântica com um paradoxo trágico. Ela é, ao mesmo tempo, uma das florestas mais ricas e uma das mais devastadas do mundo. E por que isso aconteceu? Bom, o ponto crucial é que esse domínio é exatamente onde o Brasil começou a ser ocupado, onde a população cresceu, onde as grandes cidades e a indústria se instalaram. A expansão da agricultura também foi enorme. O resultado foi um desmatamento gigantesco, e o que sobrou da floresta original hoje são só fragmentos. Então, fica claro que entender esses domínios é muito mais do que só uma curiosidade da geografia. É, na verdade, uma ferramenta essencial para a gente pensar o nosso futuro. Isso leva a gente direto para um conceito que hoje é vital para todo mundo: o desenvolvimento sustentável. Uma sustentabilidade de verdade precisa equilibrar 3 coisas, como se fosse um tripé. O pilar ambiental, que é cuidar da natureza, o pilar econômico, para gerar riqueza de forma responsável, e o pilar social, que é garantir justiça e bem-estar para as pessoas. Um não funciona sem o outro, eles estão totalmente ligados. E aí que o trabalho do Absaber vira um verdadeiro mapa para o futuro. Ele nos ajuda a entender os pontos fortes e os pontos fracos de cada região. Basicamente, ele nos mostra onde dá para desenvolver e como fazer isso, e onde a gente precisa, mais do que tudo, preservar. Ajuda a fazer escolhas mais inteligentes. No final das contas, a grande lição é esta: quando a gente entende a receita que forma o mundo ao nosso redor, ganhamos a chance de ajudar a escrever um futuro mais sustentável. A pergunta deixa de ser apenas o que forma a nossa paisagem e passa a ser como vamos interagir com ela daqui para frente.